O que nós vamos ver hoje não é nada de novo. Você tem falado muito ultimamente o que é o poder da mente. Você tem vendido muito, você tem comprado muito em cima deste tema, em cima deste assunto. O que é o poder da mente? E quando isso nos bate nos nossos ouvidos, nós achamos que isso é novo. É os documentários, são os filmes. Quando eu comecei a enveredar por esse caminho, eu decidi fazer uma pesquisa mais a fundo do que seria o poder da mente. Por que esse nome? Eu descobri, pegando documentários, livros, filmes, baseados em fatos reais e tudo mais, se trata apenas de fé. Simplesmente trocaram a fé pelo poder da mente. Porque se fizessem tanta coisa quanto fizeram, dizendo que era a fé, não iria vender tanto. Infelizmente, essa é a verdade. Então, em cima disso daqui, desenvolveram, e é em cima disso e da fé que eu fui trabalhar e fui buscar para mostrar. E aonde eu encontrei apoio para isso? O Evangelho, a vida de Jesus. E é sobre isso que nós vamos conversar essa noite. Vamos começar assim, ó. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Todos concordam com isso? Agora só para os encarnados. Todos concordam com isso? Agora sim. Então vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. Se Deus é a inteligência suprema, se Deus é a causa primária, se Deus é justo, se Deus é bom, então eu pergunto: que Deus é esse que a uns lhe coloca a mesa farta e a outros mata de fome? Que Deus é esse que a uns lhe calça os pés e a outros lhe corta os pés? Que Deus é esse que a uns agasalha no frio e a outros mata de frio? Que Deus é esse que a uns coloca sobre toda felicidade, sobre toda saúde plena que possa se viver na terra, e a outro jogam na desgraça e toda miséria e doença que se possa ter? E não adianta pensar: eu nunca pensei assim. Muitos de nós já pensou. Eu já escutei falar pessoas altamente religiosas: Deus esqueceu de mim. Mas não é nada disso, é totalmente ao contrário. Deus não quer nada desses fatos para nós. Somos nós que atraímos isso para nós. Todos nós sabemos que nós estamos aqui reencarnados, uma rematrícula, aprendendo mais uma vez. E sabemos também que é só 20% ou menos que estamos cumprindo. O que a maioria, tudo dá o nome de karma. É meu karma, é meu karma, é meu karma. Não é bem assim. 99% dos problemas está lá fora. Nós vamos lá, pegamos eles e trazemos para dentro da nossa casa, para a nossa família, para a empresa onde trabalhamos, para os nossos amigos. Buscamos esses problemas e depois colocamos a culpa em Deus, dizendo que Deus é esse que faz isso comigo, colocando a culpa nas bruxarias, no capeta, no diabo, sei lá em quem. É a primeira coisa que nós temos que entender. Deus não colocou ninguém aqui para ser infeliz a vida toda ou totalmente infeliz. Quem não sabe agradecer não merece receber. Começa por aí. Quantos de nós levantamos hoje cedo, fechamos nossos olhos e dizemos: Senhor, obrigado por estar vivo? Quantos de nós hoje cedo fechamos os olhos e dizemos: Senhor, obrigado por eu ter um trabalho quanto tantos não têm? Quantos de nós pensamos hoje cedo, ao sair de casa: Senhor, obrigado por ter um carro para ir trabalhar, obrigado por eu ter uma moto, por eu ter uma bicicleta, e se eu não tenho nem a bicicleta, eu
celular que vai me levar até o local do trabalho. Quantos de nós fazem isso? Pouquíssimos, a verdade é essa. Esquecemos. Somos ótimos para pedir, mas para agradecer. O reino de Deus está dentro de vós mesmos. Quem disse isso foi Jesus. Se o reino de Deus está dentro de mim mesmo, como é que eu posso sofrer tanto assim? Foi Jesus que diz: vós sois o sal da terra. Foi Jesus que diz: vós sois deuses. É claro, um Deus em evolução, em processo de evolução, a caminho de uma perfeição. Se somos deuses, somos capazes de muitas coisas. Somos capazes de coisas inimagináveis. Não podemos esquecer desta afirmação de Jesus. Ele afirma: vós sois deuses, vós sois o sal da terra. E nós esquecemos disso também. Pelo pensamento. Não pensamos nisso. Não gravamos isso no nosso subconsciente. O que nós temos que entender, depois de tudo isso, é que pensamento tem frequência. Assim como a minha voz está chegando ao ouvido de vocês agora, o pensamento também chega. Eu achei essa imagem, uma imagem holográfica, claro, não é uma imagem real, mas para tentar passar para vocês um pouquinho do que eu estudei, tá? Vocês percebem que existem dois pontos ali. Existem as luzes claras e as luzes escuras. Percebe? São linhas claras e entre elas escuras, tá? Isso é o que? Energia. O que é energia? A energia que está fazendo esse microfone funcionar agora. Energia positiva e energia negativa. Muito bem. Só existe dois tipos de energia no universo. Quem é que acha que é um monte de carne andante está completamente equivocado. Nós somos energia pura, emanada de Deus. E a nossa energia podemos ser usada para o bem, que a luz representa o bem, e que o escuro representa a energia negativa. Podemos usá-las das duas formas. Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Não é Ele que vai descer aqui e falar: ô meu amigo, usa a sua energia no bem. Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque Ele deu o livre-arbítrio para nós. Seria completamente difícil se nós quiséssemos ir para a esquerda e Deus viesse aqui e pegar nós por baixo. Não, você vai pela esquerda, vai para a direita. Não tem como. Para isso Ele já nos deu as duas energias, negativa e positiva. O que você quer fazer? Faça. Só não esquece, quem planta, colhe. Isso é uma regra. E quando essas energias, isso aí não é de agora não, isso é antigo. Perguntar a Thomas Edison, inventor da lâmpada, uma vez: escuta, explica pra gente a energia. Como é que você descobriu? Thomas Edison respondeu: a energia não se explica, se usa. É a mesma coisa. A energia que sai de nós não se explica, se usa. É simples. Como que a energia negativa atua nas nossas vidas? Como que ela entra? Por esses sinais. Como que o sinal entra na televisão? Não tem uma antena em cima da casa? Não tem uma antena maior do que a nossa, que é o satélite? E ele não envia essas ondas, e a nossa antena na televisão capta essas ondas e envia para o aparelho receptor, que é o aparelho de TV. Nós somos receptores desses sinais. Seja ele positivo ou negativo. Como recebemos os pensamentos negativos? É simples. O que você está fazendo de cabeça baixa? Você caiu, por que você está aí no chão? Você perdeu o emprego, por que você está desanimado? Apareceu um problema de saúde, qual é o problema maior?
Levanta do chão. Vá atrás da cura. O que é depressão? Depressão é doença da alma. Essa energia negativa. Quanto mais de cabeça baixa você ficar, mais energia negativa você está apto a receber. Assim como o canal sintonizado no 2 está apto a receber a mensagem que vem do 2. O canal que está sintonizado no 2 não vai receber o sinal do 3. Cabeça baixa, sintonizado na energia negativa. Pega a cabeça. Não desanime. Tenha bons pensamentos, sempre. Se você está alegre, se você está de bem com a vida, é claro, as coisas ficam mais fáceis. Você está apto agora a receber energias positivas. Energia negativa não vai entrar em você. Energia negativa não vai conseguir te alcançar. Assim como o sinal lá do 3 não consegue penetrar no canal sintonizado no 2. De bem com a vida. Seja feliz. Felicidade é um estado de espírito. Decida ser feliz. Muita gente acha que vai conseguir ser feliz comprando um carro. Ótimo, vai ser feliz. Por quanto tempo? Comprou um carro zero. Nossa, que maravilha. Primeiro dia lava, encera, cuida. Eu ia falar um ano, acho que é até um absurdo, né? 3, 4 meses depois, o coitado está coberto de coelhos. O outro vai lá e escreve aquelas frasinhas assim: lave-me, por favor. Cadê a felicidade? Então foi embora. Então esse não era o seu problema. Você está procurando a felicidade no lugar errado. Decida ser feliz por completo. Madre Teresa de Calcutá conhecia isso que eu estou falando para vocês. Eu encontrei na história da vida de Madre Teresa esta frase. Chamaram, a historinha é o seguinte: chamaram uma vez para Madre Teresa: Madre, vamos fazer uma passeata em nome da guerra, para acabar com a guerra. Onde já se viu? Está tendo uma guerra aí, estão matando milhares de pessoas, mulheres, crianças, gente inocente. Mas vamos lá, nós vamos todos para a rua para parar com a guerra. Ela respondeu: se eu um dia pudesse fazer uma passeata, seria em nome da paz. Ela conhecia essas ondas de pensamentos que vão e afetam. Por quê? Já pensou? Milhares de pessoas no meio da rua, emitindo aquela onda de pensamento: guerra, guerra, pare com a guerra, pare com a guerra. O pensamento que você está emitindo, isso não é nem religioso, isso é ciência, é o da guerra. Por quê? Porque você está colocando emoção naquilo ali. A emoção que você está colocando naquele pensamento é muito forte. E é por isso que ela diz: jamais. Agora, olha a diferença. Todo mundo com um monte de cartaz na rua: paz, 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 paz. Só isso. Se tivesse chamado ela para fazer isso, ela tinha ido. Por quê? Essa multidão emanando esse pensamento de paz, paz, amor, paz, amor. Aí sim, ela faria. No livro Os Mensageiros, se tiver alguém aqui que já leu, não leu, eu recomendo. É um livro muito bom, pequenininho, facinho de ler. André Luiz, o livro relata uma semana de trabalho de André Luiz e mais 2 companheiros aqui na crosta terrestre. E ele vem com esses 2 espíritos para a Terra. Quando ele se aproxima da Terra, os 2 companheiros que estão com ele se assustam. Como aquela imagem que nós acabamos de ver agora mesmo. Falou: nossa, André, o que é isso aí? Que massa benção é essa? André Luiz responde: calma, não se assusta. Em 3 ou 4 horas atravessaremos essa massa. Isto é um resíduo do pensamento dos seres humanos na Terra. Está no livro dos Mensageiros. Não sei o que eu estou dizendo, não, foi André Luiz. Olha só a espessura da camada que estava lá. Em 3 ou 4 horas levaria para atravessar a massa. Podem ler o livro dos Mensageiros. Fé, a lei suprema do poder mental. Desde os primórdios da Bíblia, desde o tempo de Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Salomão, Davi, todos eles encontraram força na fé.
Se eles não tivessem tido fé, nós nem saberíamos o seu nome. Foi pela fé que eles fizeram a história e conseguiram ajudar o seu povo daquela época e fazer alguma coisa de bom. Somente através da fé. Todas as religiões gravitam em torno da fé, mas não uma fé imprecisa, uma fé que escapa ao controle da mente. Ter fé é ter certeza de que o seu pensamento é verdadeiro, é coerente, sem a dúvida. Não pode ter a dúvida. Jesus disse numa certa frase, Jesus diz o seguinte: quem pega no arado e olha para trás não é digno de mim. Olha que coisa profunda. Quem pega no arado, para aqueles que são mais novos, não sabem o que é arado, eu vou explicar. Arado é um aparato que se coloca no cavalo. Antigamente as pessoas iam arando a terra. Antigamente era com uma madeira, uma ponta de madeira. Então o cavalo ia puxando e o homem ia atrás. Então eu queria dizer que é o seguinte: o cavalo não está puxando, você não está vendo que a madeira está riscando e tombando a terra? Para que olhar para trás para ver se tombou? Já tombou, você já riscou a terra. Quem pega no arado não é digno de mim. E olha para trás. Muitas são os conceitos de dúvida em cima da fé. Ter fé é não restar dúvidas sobre o seu pensamento. Vou dar alguns exemplos. O pedreiro, por exemplo. O pedreiro faz uma mistura de água, areia, cimento e pedras. Mistura tudo, joga numa caixa e vai embora. Não se preocupa em voltar para ver o resultado. Por quê? Ele sabe, ele é convicto, ele tem certeza de que o resultado é uma massa dura e forte de concreto. A cozinheira sabe que ao passo que ela coloca um ovo no fogo, o ovo endurece. Quanto a isso, ninguém tem dúvida. Ao mesmo tempo que a manteiga em contato com o fogo se derrete. Esse é o conceito pelo qual a cozinheira não tem dúvida. É a dúvida que acaba com a nossa fé. O que aconteceu com Pedro quando Pedro andou sobre as águas? Vocês se lembram da história? Jesus fala: vem até mim, Pedro vai. E fala: você tem fé, vem a mim. Pedro diz: eu tenho fé, Senhor, eu tenho fé, eu acredito, e vai. Quando ele está no meio do caminho, Pedro olha do lado e fala: não acredito, eu estou andando em cima d'água. Nesse exato momento, Pedro começa a afundar. Ele duvidou. A fé dele. Jesus vem até ele, salve. Jesus vai até ele, pega na mão, puxa ele para cima e fala: Pedro, tu és um homem de pouca fé. Ele duvidou, ele já estava andando na água. Mas ele: gente, eu não acredito, estou andando na água, não é possível uma coisa dessa. Ele duvidou. Ter fé é não ter dúvida. Não podemos ter a dúvida de que o nosso pensamento é verdadeiro e ele é coerente. Quando se tem fé, obrigatoriamente acontece o que você está tendo fé. O pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Tudo que o pensamento cria somou aquelas ondas no ar. Tudo que o desejo atrai são as energias boas, as energias ruins. O pensamento atrai pessoas. Se você deseja, com certeza a fé faz realizar. São três coisas muito importantes. Gravem bem essa frase: o pensamento cria, o desejo atrai, a fé realiza. Quando se coloca muita emoção no pensamento, você passa a desejar o que está pensando. Quando você começa a desejar muito, vem a fé. Eu tenho fé que isso ainda vai acontecer. Podem ter certeza que acontece. E uma coisa que não podemos esquecer: isso tanto pode ser no bem quanto no mal. É a mesma energia. É o mesmo poder que Deus nos concedeu. Não faz a mínima diferença. Por que existem pessoas boas? Porque pensam no bem. Por que existem pessoas maus? Porque pensam no mal. Ninguém é mau o tempo todo. Assim como ninguém pode ser bom o tempo todo. Uma hora ou outra a gente dá uma escorregadinha, não é? Olha essa afirmação de Jesus: pede e receberei, batei e abrir-se-vos-á, busque
buscai e achareis. Parece incrível que uma frase tão simples, tão pequenininha, seja verdadeira, tão profunda. Eu vejo ali 2 pontinhos interessantes nessa frase. Bater. O que é o bater? É fazer a sua parte. Vai lá, busca. Vai lá, corre atrás. O que você está precisando? O que você acha que vai te fazer feliz? Você tem certeza disso? Busca então. Bate, busca, vai atrás, corre atrás do seu interesse, corre atrás daquilo que você acha que é conveniente. Isso foi Jesus quem disse. E ele afirma mais ainda. Olha só, depois disso ele disse: Pai, eu te agradeço por teres me ouvido. Bem sabias que me ouve sempre. João 11, 41 e 42. Olha a afirmação que ele faz. Ele está garantindo para nós: Pai, eu te agradeço por teres me ouvido. Bem sabia que me ouve sempre. Ele não está afirmando ali que Jesus, bem sabia, Deus, que às vezes o Senhor me escuta, às vezes o Senhor não me escuta, não escuta sempre. Ele nos ouve sempre. Basta que tenhamos fé, e essa fé não tenha dúvida, e o pensamento esteja limpo. Acontece. Há poucos dias atrás eu encontrei uma pessoa, e essa pessoa, ela é muito conhecida de uma outra pessoa, que eu não quero citar o nome, que é uma pessoa conhecida. Eu falei assim: olha, ela está viajando, inclusive faz 4 anos que não dá notícia. Eu perguntei por essa pessoa. Falei: nossa, eu estou com tanta saudade dessa pessoa, faz tanto tempo que eu não vejo, essa pessoa não liga, essa pessoa não manda uma carta, não manda um telegrama, 4 anos sem dar notícia. Se você ouviu falar dessa pessoa, dê notícia dela para mim. E a pessoa disse: pode deixar, João, não tem problema. Isso era na segunda-feira, 4 horas da tarde. Cheguei em casa, estava lá na cozinha, ajudando minha esposa, aqui e ali, o telefone toca. Você não vai acreditar quem era, a pessoa. Era a pessoa me ligando: ó, estou chegando, você pode ir na rodoviária me buscar? Não só ligou, como estava chegando. Olha como o sentimento é importante. Algumas pessoas podem dizer: ah, mas ele já estava vindo mesmo, não sei. Não, ele já estava vindo mesmo, não sei. O que eu sei foi que eu perguntei por ele, que há 4 anos, a pessoa que eu perguntei também não tinha notícia. No mesmo tempo que eu não tinha, ela também não tinha. Coisa de 3, 4 horas depois, a pessoa chega na rodoviária e pede para buscar. Quantos de vocês aqui não aconteceu um negócio desse? De você pensar numa pessoa e a pessoa ligar? De você falar de alguém, ou alguém falar para você, e você no outro dia encontrar a pessoa? Isso é o seu desejo sendo atendido. Isso é Deus te ouvindo. Pensem o que quiserem os céticos, mas isso é. É o seu pensamento emanando essas ondas. E se Jesus disse que Deus nos ouve sempre, basta querer. Vai em paz, a tua fé te curou. Eu conheço pessoas, se você perguntar para ela, ela vai fazer amanhã, ela fala que vai no postinho. É verdade. Tem pessoas perto, que eu conheço perto da minha residência, toda vez que eu olho para a pessoa, ela está indo com um papelzinho assim. Se você perguntar: ah, vem no postinho ali. Mas você vai fazer o quê? Não, para meu filho para ver se ele tem alguma coisa, já que ele não está sem fazer nada em casa. Não, para meu filho para ver se ele tem alguma coisa lá no postinho. Vocês já repararam que as pessoas que mais falam em doença são os mais doentes? Os que mais falam em remédio são os que mais tomam remédio. A maior farmácia do mundo está aqui. Fizeram pesquisas e deram placebo para 500 pessoas e deram remédio normal para as outras 500. Das 500 que tomou placebo, 400 se curou. Das 500 que tomou remédio natural, 100 se curou. E aí? Não estou dizendo que remédio não tem valor, tá, gente? Pelo amor de Deus, não estou fazendo apologia ao placebo, não. Só estou dizendo para vocês que a pessoa, quando tomou o remédio, ela toma que esse aqui é bom. Esse é o melhor que existe. E você tomou acreditando que aquilo era bom, que aquele remédio era o melhor que existia no mundo. O que acontece? Você está acreditando, você está tendo fé naquele resultado. Ele é positivo, é claro, não podia ser diferente. Porque tem pessoas que passam a vida inteira dentro de uma casa espírita e não fazem a menor diferença. Você pergunta para ele:
pessoa falar que foi numa determinada igreja ou religião, tá? Olha, a pessoa foi lá, a pessoa estava doente, estava acabada. Agora a pessoa sarou. É lógico. Não é a religião que cura, é você. Algum dia alguém aqui ouviu falar ou conhece uma frase de Jesus dizendo: vai embora que eu te curei? Vai em paz que eu te curei? Não, né? Vamos maneirar então. Alguém conhece uma frase de Jesus dizendo: vai embora que o fulano, que o vizinho te curou, o vencedor te curou? Não, né? Ele dizia isso. Esta é a frase que ele sempre usava: vai embora, a tua fé te curou. E nós fazemos o quê? Nós reclamamos de doença o tempo todo. Não reclame. Pare. Pare com isso a partir de hoje. Não diga para ninguém que você tem um bico de papagaio. Não diga para ninguém que você tem um determinado problema. Sabe por quê? Voltando lá atrás, naquelas ondas, vou explicar como vocês viram, mas é sério. Acontece o seguinte: lá atrás, naquelas ondas, tá? Vamos voltar lá, volta a mente de vocês lá atrás. O que acontece? Você está com uma dor aqui na panturrilha. Uma dor aqui, só você bateu, correu, fez um movimento forçado, está com uma dor na panturrilha. Aí você encontra um amigo seu no meio da rua: ô rapaz, quanto tempo eu não te vi, você tá bom? Tô bom nada, ó. Tem uma dor na minha panturrilha aqui que tá acabando comigo. Ah, é? Não, mas quanto mais isso passa? Não, passa assim, tá bom. Bom, tchau, qualquer dia a gente se fala, tá bom, vai embora. Esse amigo que você reclamou, mais na frente encontra um amigo dele: ô rapaz, você viu? Eu e aí, você tá tudo bem? Você sabe que eu acabei de ver ali? Tô quem? Acabei de ver fulano. Vem cá, tá bem? Faz tempo que não vejo ele, tá bem nada, velho. Tá com uma dor na panturrilha, uma dor na coluna, o braço dele não tá bom. Ah, é? Nossa, tá mal, então tá mal, cara. Daí a pouco, esse amigo encontra outro amigo lá na frente, outra pessoa, ou chega em casa, um vizinho, que alguém pergunta de vocês. Se ninguém perguntar, ele fala. Quer falar, é bom demais. Se ninguém perguntar, ele fala: acabei de ver fulano. Aí, como é que tá? Vou falar pro pessoal: o cara tá na UTI, rapaz. O cara tá na UTI, tá nas últimas. Assim funciona. Isso aí quer dizer o quê? Energia negativa, pensamento negativo. Na direção de quem? E quem fez a primeira reclamação? É você que estava lá a receber isso. Foi você que sintonizou o seu canal lá na frequência dele, dizendo para ele que você não estava bem. Esteja como você estiver. Eu falo de boca cheia, porque olha, reclamando, vocês não têm noção. Depois que eu estudei esse material, os puxão de orelha da minha esposa, eu parei de reclamar. Eu não reclamo mais. Porque eu vou falar para vocês: faz uma grande diferença, podem ter certeza disso. Jamais reclame. Se você tiver com muitos problemas dentro de casa, na empresa, de saúde, com filho, e alguém perguntar para você como você vai, você diz o seguinte: essa é a frase que eu adotei: como é que você está? Se melhorar, eu faço festa. É assim que eu falo: se melhorar, eu faço festa. Não reclame, jamais. Pare de reclamar agora. Isso, nós temos isso por nós somos criados assim. Nós ouvimos o nosso para falar: nossa, a coisa está feia, um dia vai melhorar. E eu fui criado assim, criei meus filhos assim: está feio, um dia a coisa vai melhorar. Isso nunca vai passar. Então, paremos de reclamar imediatamente. Voltando à frase de Jesus: 4 ingredientes aqui, muito importante. Vai em paz. Por que ele diz paz? Né? Porque quando está em paz, tudo fica mais fácil. Você não está em paz, joga o sentimento de rancor fora. Joga essa mágoa fora. Joga essa tristeza no lixo. Para com isso, fique em paz. Porque quando se está em paz, a cura é muito mais fácil. O que é a cura? A cura é o restabelecimento das células. Percebem que quando nós fazemos um cortinho, imediatamente milhares de células se juntam e começam a cicatrizar aquele corte, coagular o sangue. Está aqui dentro a cura. Nunca se esqueçam: vós sois deuses. A paz é o ingrediente principal, por isso ela vem primeiro. Esteja em paz. Quando está em paz, não há doença que resista. Assim como quando tem duas pessoas discutindo, você coloca uma música romântica, uma música clássica, derruba a discussão na hora. Não tem quem discutir música clássica. Segunda, tua. E é o que nós acabamos de citar: é você que determina, é você que manda.
Jesus disse: ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. Foi Ele que disse, não sou eu. É você quem determina. E com a fé convicta, sem a dúvida do Pedro, o resultado é a cura. É simples. Temos que mudar o nosso jeito de pensar, a nossa maneira de pensar. Pensamos erroneamente errado. Fomos criados assim. Precisamos mudar isso rapidamente. Essa frase que Jesus disse é muito interessante. Aquele que crê em mim fará as coisas que eu faço e as fará ainda maiores. Profunda essa frase, né? Profunda. Alguém aqui tem condições de falar: aquele que crê em mim fará as coisas que eu faço e as fará ainda maior? Então aqui, alguém tem condições de dizer: eu vou fazer alguma coisa maior que Jesus? Ninguém tem condição? Ninguém acredita que ainda vai fazer as coisas maiores que Jesus? Mas uma coisa que está errada. Está errado esse pensamento. Eu acredito que um dia eu ainda vou fazer as coisas que Jesus fez e ainda maiores. Não é agora. Vai demorar alguns séculos, alguns milênios, mas ainda vou fazer. Sabe por quê? Eu tenho que acreditar. Nós não acreditamos em Jesus? Acreditamos ou não? Se acreditamos em Jesus, temos que acreditar no que Ele diz. Porque senão essa frase de Jesus está furada. Temos que acreditar no que Jesus diz. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as coisas que eu faço ainda fará ainda maior. Eu coloquei essa imagem de ciência, de um cientista, para vocês só terem uma noçãozinha bem pequenininha, não chega nem perto de Jesus, é claro. No tempo de Jesus, isso aqui era uma coisa absurda. Não se passava pela cabeça de ninguém naquele tempo uma coisa dessa, uma imagem dessa, jamais. Olha hoje o que o homem já faz. E olha que ainda estamos muito longe de Jesus, hein? Quanto mais tarde nós passarmos a acreditar nesta frase, mais vai demorar a nossa conclusão da evolução. Somos deuses em processo de evolução. É claro que ninguém vai fazer amanhã ou depois o que Jesus fez. Nenhuma migalha. Mas, tem que acreditar nessa frase. Esta frase está em João 14, 12. Passemos a confiar na palavra de Jesus. Foi Ele quem disse. Eu acredito. E tenho certeza que vocês nunca pensaram nisso. E agora vão pensar e vão acreditar. E vamos fazer. Tudo que pedires ao Pai em oração, crendo que a vez é alcançar, alcançareis. Essa frase está no caminho de Jesus. Prestem bem atenção. Tudo que pedires ao Pai em oração, crendo que a vez de alcançar, alcançareis. Por que Ele disse em oração? Por que Ele não disse quando você estiver trabalhando, no trânsito, naquela época tinha trânsito, era o cavalo, né? Quando estiver a cavalo, cuidando das ovelhas? Por que Ele disse em oração? Eu vou explicar. Acontece o seguinte: o mestre que conhecia todas as leis do universo sabia que nós temos um negócio no nosso cérebro chamado pulso. Tá? O nosso cérebro, ele pulsa. Tá? E esses pulsos variam. Tá? Ele pode chegar até 60 ciclos por segundo, ou até mais. Tá? O ciclo 21 de pulsação, 21 ciclos por segundo, é o que vocês estão agora. Em estado de meditação, em estado de observação, em estado de alerta, me observando, lendo, acompanhando as imagens. Esse é o estado 21. São 21 ciclos por segundo, o que se vê na neurofísica, o estado que vocês estão agora. E quando passa do 21, a pessoa começa a perder a noção. Quanto maior a frequência cerebral, menor o raciocínio, menor a capacidade. Ao ponto de dar o tal branco. Vocês já ouviram falar do branco, né? Deu um branco. Por que muitos de nós nos preparamos para fazer uma prova no vestibular? Nos preparamos, estudamos ali. E aí vamos prestar o concurso, vamos prestar a prova. Chega lá, não sai nada. Não sai nada. Aí quando você sai da sala de aula
chega em casa, você começa a se lembrar das respostas. Você sabia as respostas, mas na sala de aula você ficou tão nervoso, você ficou tão ansioso, que deu um chamado branco. Não consegue se lembrar. E é nesse branco que pessoas cometem desatinos, lares são desfeitos, assassinatos são cometidos, brigas. Vocês podem perceber que quando duas pessoas estão brigando ou discutindo, muito pouco se aproveita ou quase nada. Então, o conselho é: no outro dia, deixe para o outro dia. No outro dia, você vai conversar com calma. Aí sim você tem condições de raciocinar. Naquele momento, não. Esse ciclo vai daí para frente, do estado que vocês estão adiante. O estado menor, olha que fica interessante. Jesus sabia desse estado. Ele disse: quando for orar ao Pai, tranque-se no seu secreto. Não é isso? Porque quando você está lá no seu quarto, quietinho, a luz, a meia luz, ou totalmente apagada, você começa a fazer a sua prece. E você começa a meditar. E você começa a relaxar. E o seu ciclo vai baixando. O seu ciclo cerebral vai baixando, chegando ao ponto de nós dormirmos fazendo a prece. Já aconteceu isso com vocês, já? Pois saibam que é a melhor prece que vocês já fez na sua vida. Aquela prece que vocês dormiram no finalzinho dela ou no meio dela. Sabe por quê? Porque a sua frequência cerebral estava tão baixa que esse pensamento vai bater em cima nos confins. Essa onda vai muito longe além da imaginação, a ponto de Deus nos atender. É aí que Ele nos escuta. É nessa frequência. E essa frequência varia entre o sono e o relaxamento de 10,5 a 4 ciclos por segundo. Aí vocês podem pensar: ah, Jonas, pelo amor de Deus, eu rezo todo dia, eu durmo orando todo dia e nada acontece. Eu explico por quê. Não adianta rezar, porque é o seguinte: a nossa prece dura aí em torno de 10, 15 minutos, pedindo, agradecendo, fazendo tudo mais. Só que aí nós passamos as 23 horas e 45 minutos pensando que não adianta rezar, que não vai dar certo, Deus esqueceu do nosso endereço, Deus esqueceu de nós, que isso não vai acontecer, que isso não é verdade, eu não acredito, isso não é possível. Por isso que não acontece. Dúvida. O pensamento da dúvida. Não são imagens reais, tá? São imagens monográficas que eu encontrei no documentário, eu achei muito interessante e eu digo para vocês essa imagem. Vocês percebem que ela não tem luz nesse cérebro. Esse cérebro está bem apagado, tá? Esse é um cérebro que está no ciclo aí, vamos dizer, entre 4 e 10,5, tá? Vamos ver o que acontece agora. Percebe-se? Já há pontos de luz aqui no cérebro. Isso foi tirado da neurofísica, tá? Isso pode ser medido com eletroencefalograma, medicina computadorizada e muito mais por aí, certo? Então, o que a neurofísica vê são luzes que se acendem no cérebro. E então se vê uma tempestade dentro do cérebro. Isso é um pensamento. A neurofísica queria ver o pensamento, mas eles não sabem. Quem pensa é o espírito. Eles não querem aceitar isso, não é o corpo que pensa. Então, no documentário que eu assisti, a pessoa fala: ninguém nunca conseguiu ver um pensamento. Se eu pudesse falar com ela, eu ia falar: nem vai vir. O que se vê são as ações da matéria, são as reações da matéria física. Aqui vocês percebem que está bem iluminado, tem vários pontinhos de luz aqui, lá em cima já tem um clarão, tá? Aqui é um pensamento forte. Aqui a coisa começa a ficar perigosa, tá? Aqui começa a ficar muito perigoso. E agora são emaranhados de neurônios, 100 bilhões de neurônios dentro do nosso cérebro. Esse daqui é o princípio de pensamento. Vou dar um pensamento para vocês entenderem isso aqui. Alguém aí encontra uma pessoa e diz: nossa, não sei porque eu não fui com a cara dessa pessoa. Não fui com a cara dessa pessoa, não sei, não gostei dela. Você acabou de formar um pensamento no seu cérebro, emitiu ondas e tudo mais, tá? Aí acontece no outro dia, você continua lembrando da pessoa, nem está vendo mais a pessoa. Então você começa a mandar essa energia, tá? Esse pensamento, para formar uma rede
neuronial. E aí então, esse pensamento se conecta. E aí ele fica aqui. E daqui ele não sai mais. Enquanto não haver perdão, deixar de ser vítima, perder a cabeça, deixar que os outros falar e cuidar mais da nossa. Tudo isso gera isso daqui. E aí você pode pensar, mas agora ele conectou, a energia está pulsando ali, e o que acontece? Acontece o seguinte: quanto mais você pensar, mais isso aqui vai acontecer. Se percebe agora? É uma tempestade. Passou um mês e você viu a pessoa de novo, ou não perdoou alguém, ou não se perdoou, ou está com pensamentos equivocados. O que acontece é uma tempestade no seu cérebro. E essa tempestade vai ter consequências. E aí você fala, Jonas, mas como é que faz agora? Eu já estou com isso. Começa se perdoando, começa a perdoar os outros. Deixa de pensar mal dos outros. Cuide mais da sua vida, da nossa vida. E aí então acontece o seguinte: você começa a tirar energia e ele começa a se desconectar, desmanchando esta rede de neurônio que você estava. Seja ela boa ou seja ela ruim. Isso é o seu corpo. Isso é matéria. E quanto mais você esquece, quanto mais você se perdoa, mais ele vai se afastando. E vai se afastando. Aí a chegar ao ponto de o perdão total. Ou a mudança de hábito. Tudo que aconteceu lá, tudo que aconteceu lá, vem para cá. Isso aqui chama hipotálamo. Isso daqui chama-se hipotálamo. Toda aquela energia, aquele pensamento é enviado para o hipotálamo. E o hipotálamo, o que é ele? Ele é uma mini fábrica de proteínas, que fabrica proteína do rancor, da mágoa, do ódio, do amor, da amizade, da paixão. Fabrica tudo isso. E despeja tudo isso para o seu organismo. E aí o que acontece? Isso se transforma em câncer, se transforma em doenças, diversos tipos de doenças. Hoje você não está bem, amanhã você está bem, de repente não está bem, de repente está bem. Isso é um vai e vem do hipotálamo. São frequências de pensamento diferentes. Mantenha o seu pensamento numa frequência boa, conveniente, que ele vai produzir somente a proteína do amor, da paixão, da alegria, da felicidade, da fraternidade, da humildade. E aí então a sua vida com certeza vai mudar. Não desista. Quando tudo parecer não ter mais conselho, e você pensar que já tentou todas as alternativas, não te desespere. Lembre-se que vós sois deuses. Momentos ruins não são eternos, são como tempestades, só duram por algum tempo, algum momento. Olhe para trás e veja quantas coisas piores você já passou e superou. Algumas vezes as atribulações acontecem em nossa vida para nos amadurecer. Portanto, anime-se. Faça como os atletas nas Olimpíadas. Mesmo não conseguindo chegar em primeiro lugar, lutam para chegar até o fim. Portanto, não desista dos seus ideais. Lute até o fim. Não desista no meio do caminho. E diga: eu vou vencer. Se estiveres triste, chore. Alivie a alma. Jamais deixe que a tristeza tome conta de você. Jesus fala: alegra-te, tem de bom ânimo, que eu estou contigo. Busque a Deus de todo o seu coração. Lembre-se que buscar a Deus tem que ser uma busca constante, diária. Tenha uma vida de comunhão com Deus. Tenha amigos, mas nunca se preocupe com a quantidade, mas com a qualidade. Busque amigos que te acrescentem, pessoal e espiritualmente. Se eles
Nunca deixe de sonhar, tenha objetivos. Reme contra a maré. No decorrer da sua vida, você irá encontrar pessoas que irão te jogar água fria, irão falar que você é incapaz, que é impossível, dirão que aquilo que você tanto almeja não é para você. Não desista. O Deus que servimos é o Senhor do Universo. Tenha certeza que dias melhores virão. E tudo tem um propósito na nossa vida. Nada é por acaso. Entregue teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.